Olá, eu sou a Meg Valau e esse é o podcast Porto e Gente. Todos sabemos que um porto é muito mais do que navios, cargas e máquinas. Um porto também é feito de pessoas com histórias de alegria, superações e tristezas. E são essas histórias que construíram e ainda constroem a história do maior porto da América Latina, o Porto de Santos. E hoje nós estamos aqui para contar a sua história, o Adilson Luiz Gonçalves. Ele é engenheiro da Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego da Prefeitura de Santos. Adilson, seja bem-vindo ao Porto e Gente. Meg, é um prazer estar aqui com você e com quem está nos vendo. Primeiro eu queria parabenizar você por a iniciativa de fazer um programa que trata da questão humana e não apenas da questão do porto como atividade econômica e a sua importância, que é inegável, mas também falar das pessoas que atuam no porto, que são fundamentais para que ele seja e esteja no patamar que ele está hoje. Sim, sou eu. Na verdade, a minha ideia, ela veio porque eu venho de uma família de portuários, né? E eu conheço muito bem as histórias maravilhosas que você também é um portuário, tem para contar. Então, vamos começar. Eu queria saber primeiro, qual foi a sua primeira relação com o porto? Meu avô paterno, ele foi um dos primeiros estivadores cadastrados no Porto de Santos. E ele nos contava histórias de como era essa operação naquela época, que ainda era um tempo em que você tinha os navios que atracavam e você tinha às vezes 100 pessoas atuando dentro desses navios, porque eram vários porões, era basicamente carga geral, além, logicamente, da parte de cargas de granéis. E ele falava que tinha o prazer de pilotar carros importados que chegavam ao Brasil sem ter carteira de motorista. Então, no convés, quem dirigia até ser içado a bordo e colocado em terra, era ele que fazia essa operação. Ele falava isso com muito orgulho e com satisfação. Então, esse aí foi o meu início na área. Eu tive também um tio que foi doqueiro, tá? Trabalhou dentro Doqueiro, da né? Companhia Docas de Santos. E o que aconteceu? Meu pai, em 1973, teve um concurso para conferência de carga e descarga. E foi um concurso concorrido, se eu não me engano, na época foram 8 ou 9 mil pessoas participando. Tanto é que um dos locais de exame foi a Vila Belmiro, para você ter uma ideia. Nossa, E ele, na época, fez o concurso e, infelizmente, não passou na época, tá? E aí, em 1994, surgiu um novo concurso. Eu já estava trabalhando na prefeitura, eu sou funcionário concursado, e aí surgiu essa possibilidade de também fazer o concurso para conferente de carga e descarga. Na época foram mais de 13 mil participantes, tá? O exame foi bem concorrido, imagino. e aí desses 13 mil, 150 foram aprovados, e eu tive a sorte de estar entre 150 aprovados. Que maravilha. E me conta uma coisa, é uma curiosidade minha, eu acredito que deve ser de muita gente também. Você passou no concurso para conferente, né? O que faz um conferente? Na época que eu entrei, o conferente tinha várias atividades. Ele existiam os conferentes de lingada, que eram aqueles que trabalhavam especificamente no porão. Você tinha os planistas, você tinha o chefe, você tinha o ajudante, você tinha o rendição, você tinha o conferente de guia, você tinha uma série de atividades, conferente de avaria. Então você tinha uma série de atividades. Só que a partir da Lei 8.630, você teve uma modernização das atividades portuárias e as atividades que antes eram feitas diretamente pela Codesp passaram a ser feitas por terminais arrendados. Então isso Entendi. foi uma mudança radical na questão do trabalho portuário. Basicamente, o trabalho portuário era feito por trabalhadores portuários avulsos, ou seja, eles não tinham vínculo empregatício, embora houvesse os conferentes credenciados, que eles trabalhavam especificamente com uma determinada agência marítima. Então, houve uma redução bastante grande do efetivo Entendi. necessário para atuar no porto. Isso teve um impacto, logicamente, social. Então, você teve muita gente que deixou de ter oportunidade de emprego e isso teve um impacto bastante complicado, inclusive na vida econômica da cidade, porque toda a parte do comércio e de serviços girava um pouco em torno das atividades do porto. Assim como te girava também em torno das atividades na usina de Cubatão e algumas outras atividades importantes economicamente. Então, essas atividades, elas hoje foram reduzidas em termos de necessidade. Por exemplo, hoje praticamente não se fala de conferente de lacre, que era uma coisa que existia.
rendição não existe mais, às vezes ajudante de navio também não existe mais. Isso afetou não só a categoria de conferentes, como outras categorias também de trabalhadores portuários avulsos. Só que é Entendi. aquela história, são mudanças, toda vez que você tem uma alteração, uma evolução, você tem necessidade de adaptações. É isso que está sendo buscado agora por todos os sindicatos que trabalham na área portuária. Entendi. Adilson, agora você falou numa coisa que me remeteu assim à minha infância, os doqueiros. Quando eu era criança, eu era neta de um doqueiro. Esse termo ainda se usa, ainda existe os doqueiros? Existe na medida em que você ainda tem funcionários atuando na Autoridade Portuária de Santos, tá? O doqueiro é um termo que é usado ainda até hoje, né? Mas quando você fala do doqueiro que trabalha no cais, no costado, os trabalhadores que faziam isso antigamente, que eram inicialmente chamados de funcionários anotadores, depois foram chamados de conferentes de capatazia, e o próprio pessoal da capatazia, hoje eles todos são TPAs também, são trabalhadores portuários avulsos registrados no OGMO. Entendi. Então, o doqueiro continua valendo para quem trabalha na companhia Docas, na Entendi. Autoridade Portuária de Santos. Mas para aqueles que... tem gente que trabalha no porto que já foi doqueiro. Já foi doqueiro. Hoje eles são TPAs, são trabalhadores portuários avulsos. Além dos outros também que são os vinculados e os trabalhadores das próprias empresas. Eu nunca mais ouvi esse termo doqueiro, era uma coisa assim que remete muito à minha infância mesmo. Uhum. E agora eu queria saber o seguinte, da sua época de conferente, tem alguma história que te marcou, alguma coisa... A turma minha que entrou em 94 tinha algumas coisas curiosas, como por exemplo, mais ou menos 80% dos aprovados eram engenheiros. Nossa, E dos que não eram, não tinham graduação superior, o único que não tinha graduação superior estava no terceiro ano do colegial, do ensino médio. e foi concorrido, né, pelo que você Foi falou. concorrido, tá? Então, essa aí foi uma primeira característica do pessoal que entrou naquela época, que não era muito diferente dos anteriores. A curiosidade é esse percentual de engenheiros, tá? E dessa, dessa turma, a gente não teve assim, a gente ouvia muito as histórias mais antigas, tá? Nós tivemos alguns eventos, por exemplo, eu posso citar mais a parte triste do que propriamente a parte alegre. Nós, quando entramos no sindicato, nós entramos como força supletiva, apesar de ser um concurso de 13 mil pessoas Sim, participando. E naquele momento a gente não tinha acesso aos cargos melhores, a gente só pegava aquilo que sobrava da escalação. E isso fazia com que muitas vezes a gente tivesse que trabalhar vários períodos seguidos. Hoje, por exemplo, você tem uma exigência de intervalo de 11 horas. Na época não havia essa exigência. Então, às vezes, a gente saía de um trabalho para ir outro imediatamente. nossa. Então, tinha vezes o pessoal ficar 24 horas no ar, ou até mais, tá? E isso aí, logicamente, provocava um desgaste. E eu E fazia acidente, isso. talvez, Sim, né? eu fiquei mais ou menos 2 anos e 4 meses trabalhando no porto, ao mesmo tempo que eu lecionava em universidade. Eu lecionei em cursos da área de saúde, mas principalmente na área de arquitetura e de engenharia civil. Engenharia também, no geral, né? E a gente tinha que conciliar isso e estar atento para nas aulas estar à disposição, porque eu fiquei licenciado da prefeitura, uma licença sem vencimentos, e os meus rendimentos dependiam fundamentalmente do trabalho portuário. Então a gente tinha que se virar para chegar no final do mês e poder pagar as contas e ter todas as responsabilidades Imagino. atendidas. Então teve um caso triste que esse eu posso citar, que ficou até conhecido da mídia, que foi o falecimento de uma das nossas colegas conferentes que entraram, porque no meu concurso entraram 4 mulheres. E uma delas, eu não vou citar o nome até para não criar nenhum tipo de constrangimento, mas quando eu falar o que aconteceu, é, logicamente o pessoal vai associar. Ela foi atropelada num pier da Cozipa, da Uzi Minas, e faleceu. Então Nossa, aquilo lá foi um triste. momento de comoção do sindicato inteiro. Foi uma coisa extremamente triste, porque era uma pessoa extremamente querida. Aliás, todas elas, todos os Sim. colegas são sempre bem vistos, né? Mas pelo fato dela ser uma pioneira, ela tinha um... A gente convivia, ela foi no aniversário do meu filho, a gente tinha uma relação muito boa. Ela era da minha turma, inclusive. E mesmo quando nós não éramos da mesma turma, a gente tinha um relacionamento muito bom. E foi uma situação bastante triste que aconteceu naquela época. Então, em termos de alegrias, o fato de ter passado no concurso foi uma alegria, foi um ano bastante interessante, porque foi o ano de 1994, foi o ano que nasceu meu filho,
Olha, que Foi o ano que interessante. eu passei no concurso da Sabesp, mas eles me ofereceram menos do que eu ganhava na prefeitura, tá? Então você vê, passar em primeiro lugar num concurso estadual e não ter interesse para poder atuar lá. E foi um ano que também eu fui dado a condição de chefe de departamento de vias públicas. Foi um ano bom, hein? Foi um ano bem Foi? relevante, foi um dos anos mais relevantes da minha vida, tá? Talvez o mais relevante da minha vida. E tudo isso aconteceu em um período curto. Então, teve essa alegria de ter passado no concurso, teve toda essa coisas que aconteceram ao mesmo tempo, tanto é que durante algum tempo ainda fiquei trabalhando de dia e de tarde na prefeitura, à noite no porto, nos fins de semana no porto e também lecionando. Então, eu tinha que fazer um equilíbrio entre essas várias atividades. Teve uma época que eu cheguei a ter 4 empregos. Gente, ficou bom. Eu ia perguntar como é que você conseguiu isso, mas eu acho que chega uma época que a gente é jovem, a gente aguenta o tranco, não aguenta, não? Eu já não era tão jovem Não? assim. Eu, quando fiz o concurso em 94, eu já estava com 34 anos. Ah, é jovem, vai, Adilson. Vai, 34 Vamos anos, é lá, um menino. considerando a minha experiência de vida, que já trabalha desde os 15 anos de idade, então eu já tinha uma É, certa experiência, tá? E já vinha trabalhando sempre na área de engenharia, voltado para essa área, e foi mais um passo dado, tá? E como a gente fala, tudo que a gente tem que viver na vida é bom porque faz parte, né? Eu não voltaria em nada no passado, eu acho que sempre o melhor está para vir sim, ainda, então a gente concordo. sempre vai buscando coisas novas. Sim, mas eu acho assim, como é que eu vou dizer para você? Eu acho que as pessoas, elas, quando elas se dedicam muito às coisas, que elas otimizam o tempo dela com o trabalho, é sempre garantia de sucesso. É sempre garantia. Eu vejo pela sua história, eu conheço um pouco da sua história, né? E eu acho que você é eu vi seu currículo maravilhoso. Ele é da Academia Santista de Letras, gente. Olha isso, esse homem é multimídia. Então, eu acho que assim, foi todo esse empenho que você fez, quer dizer, é o que eu acredito. Então, assim, eu fico admirada. Eu acho que deve ter sido muito puxado. Eu acho que a sua esposa deve ter reclamado um pouco. Foi uma coisa curiosa, porque um pouco antes, foi em 92, se eu não me engano, eu estava muito desanimado com o meu trabalho na prefeitura. Eu sentia que eu não estava aprendendo nada lá. E uma das coisas que eu sempre gostei de fazer profissionalmente e pessoalmente é aprender. Então, quando eu senti que eu não estava aprendendo nada, pelo contrário, estava desaprendendo, tenho que agradecer às universidades por salvarem um pouco, para me livrar da burrice, vamos dizer assim. Eu cheguei a pensar em mudar de profissão. Eu cheguei a passar no vestibular de Direito e a minha mulher chegou para mim e disse: Tudo bem, você passou no vestibular de Direito, mas a gente está pensando em ter filho. Como é que a gente vai fazer? Eu vou ficar sozinho em casa com a criança de noite, não sei o quê? Eu desisti de fazer. Passei no concurso, comecei a trabalhar de manhã, de tarde, de noite, e fins de semana. Quer dizer, graças a Deus ela entendeu e a gente está agora fazendo 34 anos de casado. Vamos Olha, fazer 35 anos de casado agora parabéns. em setembro. Parabéns. Isso é uma conquista também, E uma, né? uma prova de muita paciência da parte dela. Sim, parabéns para sua esposa. Bom, aí depois você está me contando da época de conferente. Tem alguma outra história que você lembre? Alguma história que possa contar? Ou que não possa? Olha, tinha muitas histórias, como te falei, do pessoal mais da antiga. E histórias que circulam até hoje dentro do CAIS. Tanto é que uma vez eu cheguei a pensar, comentei com você em off, né? Que eu tinha a ideia de um dia escrever um livro de crônicas ou contos, denominado Histórias que o Porto Conta. Histórias que o Porto E tem conta. muitas histórias. O problema é que você não pode citar certos nomes, senão vai dar uma encrenca do tamanho do bode, né? Mas tem coisas ali, por exemplo, a gente ainda trabalhava numa época em que o acesso ao porto era praticamente livre. Você passava pelo guarda portuário, não tinha ISPS Code, não tinha nada disso que tem hoje. E você vivia coisas interessantíssimas dentro do porto. Você tinha contato com pessoas de vários países do mundo. E você ia a bordo, você conheceu figuras pitorescas, por exemplo. Eu não vou citar o que ele fazia nem como ele fazia, mas o Nacarate era uma figura extremamente conhecida dentro do porto. E ele era já conferente desde a década de Agora você me 50, deixou se não me engano. curiosa, né? Tem gente que pode contar histórias muito melhores sobre ele. Mas só para você ter uma ideia, dizem que uma vez ele teve um problema, foi lá uma força
policial, vamos dizer assim, para detê-lo, e ele conseguiu bater. Todo mundo? Mas é complicado, ele era, também o cara tinha 1,90 m de altura e era um Ele era touro. estivador? Não, ele era Ele era conferente. O conferente? pessoal falava que conferente era um nível educacional um pouquinho É, melhor, mas na verdade, é essa a lenda, né? lá dentro, porque o Porto na época tinha uma característica diferente. Hoje você é muito mais, como é que eu vou dizer, metódico. Naquela época o pessoal também tinha essa parte metódica, mas tinha muito mais de paixão e espontaneidade dentro da atividade portuária. Tanto é que eu até brincava que eu tinha que ter cuidado quando eu saía do porto, ia para a faculdade ou para casa mesmo, eu tinha que trocar o chip, porque se eu ficasse falando dentro do porto, dentro de casa ou na universidade, provavelmente eu ia ser censurado. Você acha que mudava a linguagem, é isso? Totalmente, totalmente. Você Pois tinha a é. linguagem técnica, mas tinha muito palavreado chulo. Por exemplo, toda vez você chamava fulano de cunhado. Não vou explicar o Ah, porquê que mas eu você já chamava de entendi. cunhado. Então, tinha coisas do tipo, quando você estava com o trabalho não estava legal e você queria esticar um pouquinho para trabalhar, os conferentes, aí você ouvia a pessoa da capatazia estiva falar, o que é? Não pode chegar cedo em casa? Coisas desse tipo. Então, tinha as coisas pitorescas dentro do porto, tá? E a gente guarda tudo isso com carinho. Eu me aposentei em 2021, continuo trabalhando com a área de porto. Hoje, por exemplo, além de mexer com a Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, que eu já estou lá desde 2010, eu sou representante da Prefeitura no Instituto Brasileiro de Infraestrutura e sou colaborador de vários meios de comunicação que mexem com o porto. Resumindo, você ainda faz um monte de coisa ainda hoje. Desde 2000, mais ou menos, eu passei a ter uma compulsão por escrever. E depois de um certo tempo, até pelo fato de você ter convivido bastante tempo na área portuária, eu passei a escrever sobre temas ligados à logística, infraestrutura e atividades portuárias de uma maneira geral. Tanto é que eu tenho hoje até uma coluna aos sábados e domingos publicado No BNews, né? no BNews, É, eu já Brasil li, Export News. eu já li. E lá a gente escreve sobre temas não só locais, como temas nacionais e até internacionais, dependendo da situação. Eu sou meio palpiteiro, tá? Então a gente vai trocando ideia, até porque quando a gente mexe com o Porto, como o Porto de Santos, a polêmica às vezes é extremamente positiva para você procurar soluções para problemas. E hoje a gente vive um momento em que a gente está tendo uma série de leis que estão sendo revisadas justamente para tentar melhorar a posição dos portos e da infraestrutura no Brasil. Então, escrever passou a ser realmente uma coisa prazerosa. Tá? É interessante porque você é um engenheiro, né? A gente imagina que o engenheiro, ele gosta de números. Mas, de repente, você é um engenheiro que escreve. É interessante isso. Ser engenheiro foi uma contingência. Eu devo muito do que eu hoje escrevo ao meu pai, principalmente. Meu pai estudou até o ginásio, na época. Minha mãe estudou primário, só que eles sempre valorizaram o estudo. E o meu pai ele fez um trato comigo quando eu devia ter 9, 10 anos de idade, dizendo o seguinte: olha, toda vez que você tiver uma nota acima de 90, na época era 90, não era 9, toda vez que você tirar uma nota acima de 90, eu te dou um livro. Olha, E os livros que ele me dava eram livros, por exemplo, clássicos da literatura, Príncipe e o Mendigo, Um Yankee na Corte do Rei Arthur, depois falou sobre coisa de tecnologia, conquista dos polos, conquista do espaço. Então eu fui lendo esses livros e eu vou ficando fascinado por isso. E mesmo quando eu era criança, 7, 8 anos, antes até dessa época do trato com meu pai, os meus tios me davam livros de presente. E eram olha. contos, essas coisas todas. Então eu fui adquirindo gosto pela leitura. E lógico, quando você lê, a tendência para você escrever é Sim, grande, sim. porque eu teve até uma vez que eu fui amaldiçoado por alguns professores de uma entidade, porque eu critiquei a forma como o português era ensinado nas escolas. Eles ficaram doidos da vida, Que ousado você, não, né? pedindo até minha cabeça, para você ter uma ideia. E aí o que que eu falava? Que eu já tinha lido um outro texto que falava o seguinte: olha, você pode ter tido problemas para aprendizagem, você pode ter tido professores que te cobravam certas coisas, mas você não conseguia muito entender as regras, mas você pode adquirir uma condição de escrita boa através de boas leituras. Sim, eu Porque quando, concordo. quando você começa a ler bons livros, ler jornais, dessas coisas todas, aí você começa também a adquirir o hábito de escrever melhor. É verdade. E o que eu vejo até hoje, como professor, eu fui professor de primeiros anos de curso de engenharia e arquitetura.
Tinha alunos que chegavam e não sabiam escrever uma frase, concatenar uma É ideia, não triste sabiam isso. fazer uma conta, não sabiam entender o que que era um metro quadrado, um metro cúbico. Então era situação que me alarmante, alarmante mesmo de você ver como essas pessoas estavam chegando, ou estão chegando ainda nas universidades. Todos sabem os direitos que eles têm, mas ninguém sabe português, matemática, ciência, é complicado. Então, esse processo de você sair de uma condição de leitor para escritor, eu acho que é um processo até de certa forma natural. Natural, né? Eu concordo. Eu lia muito também quando era jovem. E eu sempre gostei de escrever muito também. Eu acredito que era por causa disso. Me fala uma coisa. O que que você vê de diferente hoje? Porque você ainda está lá no meio do porto, né? Então você ainda está nesse meio. O que você vê de diferente daquela sua época, ou até da do seu avô? Eu acho que você não deve ter vivenciado isso, mas escutava, né, alguma coisa. O que que você nota que tem de diferente daquela época para hoje em dia? Toda a parte de automação, de modernização de operações portuárias foi radical, a gente pode usar até esse termo, desde 1993. Hoje você tem navios que são operados praticamente por uma, duas pessoas no máximo. Nossa, Tá? Se embarcava muito café em sacaria, era carga geral. Então ainda tinha aquela história das lingadas, de botar 20 e tantos sacos, 30 sacos, isso não aquelas existe coisas todas. mais? Açúcar também era embarcado, só em casos excepcionais. Hoje, por exemplo, açúcar majoritariamente é embarcado a granel. E mesmo café e outros produtos do agronegócio, eles são hoje embarcados em containers. Então existe a sacaria, sim, mas hoje ela é armazenada em containers embarcada. Entendi. Então você tem hoje, por exemplo, você chega um navio de carga geral, às vezes você tinha navios de carga geral adaptados que no convés levavam container. E dentro do porão levavam tambores, levavam caixaria, levavam uma série de produtos soltos, né? Paletes e outras coisas mais. Hoje você já praticamente não vê esse tipo de navio que vem com container como um adendo em cima do convés para uma adaptação. Naquela época você via ainda navios operando no Porto de Santos com pau de carga, que é um meio de um guindaste bem Pau de simplório, carga? pau de carga, que exigia uma habilidade muito grande por parte dos operadores, né? E volta e meia você tinha cabos que soltavam, às vezes até com risco de acidente para quem operava tanto a bordo quanto em O terra. que é um pau de carga? Pau de Explica aí. carga, na verdade, eram duas hastes praticamente que você tinha, com cabos ligados, e você tinha que operar os dois, tanto para movimentar, para içar carga, quanto para movimentar e virar para o lado de mar, para o Isso lado não de é um terra, perdão. guindaste? É um tipo de guindaste, mas ele é chamado de pau de carga. Nossa, Ele era totalmente diferente, porque o pré-histórico. guindaste, ele praticamente, não digo que era pré-histórico, mas era o que existia na época, Entendi. e os navios eram navios todos da década de 30, 40, 50. Eram navios que o pessoal comprava praticamente na sucata e usava até não aguentar mais. Então, hoje, por exemplo, um estudo que eu fiz há, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, não tinha nenhum navio que chegava ao Porto de Santos que fosse anterior a 1970. E mesmo assim, hoje você tem majoritariamente navios graneleiros, tá? E majoritariamente navios de containers. E quando você não tem esse tipo de operação, aí você vai ter as cargas de projeto, que são os transformadores, pá eólica, se bem que a gente está exportando menos pá eólica pelo Porto de Santos, nem exportar, mandando para o Nordeste. E algumas iam para fora também. Então você tem alguns navios especiais que operam com isso, os navios RoRo, para veículos. Então hoje as operações são muito mais rápidas. Hoje um navio chega no Porto de Santos e em 6 horas ele já está indo embora. É rápido assim? Não É rápido. sabia. Os graneleiros eles demoram um pouco mais porque eles são mais suscetíveis a mudanças do clima. Então, se você tem uma chuva, uma névoa, eles fecham os porões e não operam. Porque tem algumas cargas que são muito suscetíveis à questão de umidade, principalmente os granéis do agronegócio. Existem algumas também que não são suscetíveis, como o caso, por exemplo, do enxofre. O enxofre ele pode ser descarregado com chuva, inclusive. Mas ele também tem um problema sério, que ele pode pegar fogo sozinho. Ah, é? Então, as condições de armazenagem elas são fundamentais, então, para você fazer esse tipo de operação. Então, hoje o que a gente vê realmente é essa questão de automação, de processos mais ágeis, e cada vez isso está aumentando mais, tá? Então, a tendência hoje é de uma redução da mão de obra necessária, de criação de novas atividades
e que exigem que o trabalhador portuário tenha novas aptidões, desenvolva Entendi. novas aptidões, principalmente voltadas à parte de operação de equipamentos e outras coisas mais. E a tecnologia, né? Sim, sim. Ela tira alguns empregos, mas ela cria outros, Toda a né? revolução Toda. industrial, toda a revolução de processos, ela envolve supressão de algumas atividades e criação de outras. O que não impede que outras atividades continuem existindo. Se a gente for parar para pensar, a revolução industrial no final do século XVIII, ela praticamente tornou a produção artesanal desnecessária. E até hoje a gente tem A artesãos. gente tem, é verdade. Olha, gente, eu sei que vocês devem estar estranhando, que eu fico, nossa, veja bem, eu não sou uma profunda conhecedora do Porto. Eu sou uma pessoa apaixonada pelas histórias do Porto. Então, se algum momento alguém achar que, ai, nossa, como ela não sabe isso, assim como eu acredito que muita gente também não deve saber. Então, eu também gosto de perguntar, que é para eu aprender e para nossa audiência também, aqueles que não sabem, poder também aprender um pouquinho, né? Adilson, me fala só mais uma coisinha que eu estou bem curiosa aqui. Quando você se aposentou, qual foi o sentimento que você teve? Para mim não foi tão complicado, porque eu continuo lidando com o porto, tanto dentro quanto fora. A Prefeitura de Santos, ela, depois de umas alterações que foram feitas na época em que se pensava em desestatizar a autoridade portuária, ela restou como a única sócia do governo federal. E por ser a única sócia do governo federal, ela teve direito a um assento no Conselho de Administração. E eu fui o primeiro membro da prefeitura, que é a única no Brasil, salvo engano, que tem representação dentro do Conselho de Administração de Autoridade Portuária. Eu fui o primeiro e tive 2 mandatos lá, fiquei por 4 anos como conselheiro de administração. Atualmente eu estou no comitê de auditoria, quer dizer, fui mantido lá, em outra atividade mais lá dentro. Então, o que que a gente tem? A gente continua vivendo o porto, tanto dentro da prefeitura, como secretário de Assuntos Portuários e Emprego, como dentro do IBI, como dentro de uma série de outras atividades. Eu sou pesquisador universitário na Universidade de Santa Cecília, e lá a gente tem o Núcleo de Estudos Portuários, Marítimos e Territoriais, e tem o Núcleo Avançado da Associação para a Colaboração entre Portos e Cidades. Então, eu continuo Nossa, mexendo tem com o porto muita direto. coisa ligada ao Porto que a gente não faz ideia, né? Eu não sabia dessa parte de pesquisa do Santa Cecília, não sabia. Olha, pra você ter uma ideia, as atividades portuárias no Brasil, elas representam mais ou menos 95% da corrente comercial brasileira. As cargas passam pelo porto. Muito mais do que uma atividade econômica importante, ela é básica para a própria economia nacional. Então, ela não é só uma atividade regional, ela tem influência no país inteiro. Sim. O Porto de Santos ele é reconhecido mundialmente. Atualmente, a gente está mais ou menos na parte de operação de contêineres, lá por volta da 40ª posição. Só que agora a gente tem uma série de obras que estão sendo previstas para serem feitas, que talvez nos coloquem entre os 15 maiores portos do mundo. Logicamente, se eles não crescerem mais do que eles já estão crescendo. Então, o porto ele tem essa questão de importância, de relevância. As pessoas realmente conhecem pouco do porto, quem é da área sabe a importância que ele tem, mas normalmente a população só vê o porto como um problema, ou só via o porto como um problema. A prefeitura já tem um convênio com a autoridade portuária para colocar essa lente portuária dentro das escolas. Eu acho necessário. E eu vou te falar mais. O que eu, né, que venho de uma família de portuários, é que nem meu avô criou 6 filhos trabalhando no porto, né? Meus tios, meu pai. Então, assim, eu acho que isso era uma coisa que devia ser mais. Como é que me fugiu a palavra? Devia ser uma coisa que devia ser mais. A palavra não é essa, mas seria mais enaltecida. Devia ficar claro para o Santista a importância que o Porto tem para a nossa vida diária, para a nossa vida básica. Como eu te falei, quando eu estudei no ginásio, a gente aprendia na escola. Ginásio que eu falo seriam hoje as 4 últimas séries do ensino fundamental. E a gente tinha, nas aulas de geografia e de história, a gente falava do sistema portuário nacional. A gente sabia o que o Porto de Santos exportava e a relevância dele para a economia nacional. Isso, crianças. Eu cresci sabendo que o porto era importante. Agora, com a criação do Parque Valongo, tá, as pessoas podem ver o porto operando e não simplesmente navios entrando e saindo da barra. Porque todo mundo gosta de ver navio entrando e saindo da Nossa, barra. eu sou uma. Mas o pessoal não sabe o que esse navio faz dentro do porto e a importância dele. Tá? O dia que as pessoas entenderem um pouquinho mais da relevância do porto, eu tenho certeza absoluta que essa imagem vai mudar.
Já está mudando, inclusive, mas isso entra no âmbito de uma outra coisa que a gente lida muito lá na Secretaria de Assuntos Portuários e Emprego, que é a questão da relação porto-cidade. A secretaria ela foi criada para cuidar dessa Eu ia te relação. perguntar isso, Então, porque ela foi criada. em 2005. Porque antes disso a gente até tinha pessoas que tinham conhecimento do porto, mas você não tinha uma relação tão próxima. E em 2005, quando ela foi criada, só para você ter uma ideia da relevância dela, e ela sempre foi uma secretaria muito enxuta, pouca gente. Agora ela tem um pouco mais porque o emprego também foi incluído no pacote da secretaria, nas atribuições dela. E o primeiro secretário de Assuntos Portuários da Prefeitura de Santos, ele foi presidente do Conselho da Autoridade Portuária por 2 mandatos. E ele dividia as atividades entre presidente do Conselho e secretário de Assuntos Portuários. E eu, de certa forma, quando eu entrei em 2010, virei uma espécie de secretário dele. Tanto é que todos os eventos que tinham na época, ele pedia para eu organizar. Cheguei a ter dias de ir para São Francisco do Sul, em Santa Catarina, de manhã e voltar no final da tarde. Nossa, Então, mas foi uma época extremamente, posso dizer, divertida do ponto de vista profissional e de aprendizagem. E realmente o porto ele tem essa importância na vida das pessoas, às vezes elas não entendem isso, sim. mas o porto ele emprega hoje, os dados variam um pouco, mas de 35 a 50 mil pessoas direta e Você está falando do indiretamente. Porto de Santos, O né? Porto de Santos, tá? Ele representa hoje cerca de 30% da balança comercial do Brasil. Do Do Brasil. Brasil. É a maior operação de contêineres do Brasil, principal exportador de café, suco cítrico. Então, tem coisas aqui no Porto de Santos que as pessoas se entenderem a grandeza dele e a necessidade que ele tem de ampliar suas Sim, atividades, não só por questões de tributos e questões econômicas, mas também pela parte do desenvolvimento tecnológico, da geração de empregos. Eu estava falando para você a respeito de universidades. O nível de empregabilidade para as pessoas que saem da universidade com as obras todas que estão sendo previstas, você pode ter condição aqui para o pessoal já sair empregado. A Engenharia Civil do Santa Cecília, por exemplo, desde a sua criação, ela tem uma cadeira que fala sobre portos, olha, eu não tá? sabia disso. E me fala uma coisa, essas obras que você está falando com um sorrisinho aí, é o túnel? O túnel é uma delas, tá? A prefeitura ela já vem trabalhando em cima de outras coisas também. De projeto da prefeitura, a gente pode citar as zonas de processamento de exportação. A gente está habilitado a sediar uma ZPE desde 2017, uma consulta que foi feita ao Conselho Nacional de Zonas de Processamento de Exportação. Agora a gente está trabalhando em cima de ajustes na Lei de Usucapião de Solo da Área Continental, porque lá já foi 2 estudos feitos e entregues ao governo federal, já identificaram aquela área como sendo a de melhor potencial. Por quê? Tem área plana, é próximo de linha d'água, tem linha férrea, tem rodovia. É, perfeito, Então né? você tem ali toda uma condição de infraestrutura que facilita você implantar aquilo ali. E a vantagem que tem é que pela legislação atual de zonas de processamento de exportação, você pode beneficiar outras cidades da região. Que hoje você não precisa ter mais um terreno sozinho, isolado. Você pode ter terrenos com até 30 quilômetros de distância do terreno sede. Sim. Então, isso pode gerar empregos e diversificação econômica para toda a Baixada Santista. Isso é maravilhoso. Além disso, você tem o túnel, que é uma coisa que já vem sendo estudada no mínimo desde 1927, tá? Já tinha uma proposta de túnel em 1927, Já? com um bonde passando dentro, tá? Bonde? Com um bonde passando dentro. Já nem existe mais, mas o túnel ainda não Não, existir saiu. existe. Tem uma linha do bonde turístico no centro Ah, da eu tô falando cidade. do bonde no dia a dia mesmo, E turístico Só sim. que agora o bonde se chama VLT. E até mostra que foi um erro na época que eles desativaram os bondes. Na verdade, eles deviam ter modernizado os veículos e Sim, não desativado. sim. E além do túnel, que é importante, ligação metropolitana, vai ter integração de VLT, que vai criar uma nova rota entre o sul e o norte da região metropolitana da Baixada Santista. Você não vai precisar mais ir por dentro, por Cubatão, você vai poder ir direto Isso é pelo ótimo. túnel. Então você tem aí essas vantagens e tem também o futuro Tecon Santos 10, que vai ser o maior terminal de contêineres do Brasil. Capacidade para movimentar 3,5 milhões de contêineres ano. E onde vai ser isso?
Isso vai ser ali na região da Lemoa e do Valongo. Ah, Inclusive, ali já tem uma série de obras que estão previstas para melhorar os acessos à cidade, terceira pista da Imigrantes, já se fala na linha verde, que seria uma nova ligação entre o Planalto também e a Baixada, especificamente para o Porto de Santos. Você tem todas as obras que estão sendo feitas para melhorar o acesso ali à região do Porto, que a gente chama, no lado de Santos, a gente chama de margem direita. Você tem a proposta de transferência do terminal de cruzeiros, de onde ele está hoje, para aquela região, junto com o Parque eu vi Valongo. alguma coisa a respeito. Então você tem uma série de obras que estão sendo estudadas, e algumas delas já em fase de licitação. Por exemplo, o túnel, os envelopes vão ser entregues dia 1º de setembro, cobertura no dia 5. Então tá andando mesmo. E o Tecon Santos 10, a expectativa do governo federal é iniciar o processo licitatório em dezembro. Essa é a expectativa. Então tem muita coisa. Aí você soma também com o aeroporto regional em Guarujá. Você tem uma série de obras que estão em andamento. Se todas elas foram concluídas e concluídas simultaneamente, ou principalmente as obras de acesso antecipadamente, você vai ter uma melhoria na circulação da cidade e ganhos econômicos para toda a E região de gerar emprego, empregos. né? Exatamente. Isso eu acho que é fundamental para uma cidade. Agora, você estava falando do porto, do colégio, você sabe o que eu lembrei aqui? É, provavelmente eu não fui da sua turma, né? Então eu não tive isso. Mas eu vou te contar uma coisa que até hoje me assusta quando eu lembro. Eu descobri com 19 anos que Santos era uma ilha. Eu ouvia, gente, é uma piada isso, não é? Eu fico chocada quando eu lembro desse fato. Mas você sabe como é que eu descobri? Nós fomos aqui no Mosteiro de São Bento, né? Aqui no centro da cidade. Eu fazia desenho arquitetônico. Eu estudei no Colégio Docas de Santos, Uhum. né? Porque meu avô era doqueiro. E o nosso professor nos levou aqui no mosteiro. E quando eu entro na janela que eu olho, eu falei assim, aqui no centro da cidade tem água. Ai, gente, eu tinha 19 anos, é vergonhoso. Para você ver como isso seria bom que a gente tivesse nas escolas, que o Santista conhecesse a sua cidade. Eu vou falar uma coisa para você que talvez você não tenha notado, e eu acho que a maioria da população santista também não notou, e até o pessoal da região metropolitana e de fora de Santos não sabe, ou pelo menos não teve essa informação. Santos está na ilha de São Vicente e a sua área insular, ou seja, a ilha, é dividida entre a cidade de Santos e a cidade de São Vicente. Tá? Tá. Isso a gente está falando lá desde 1530, tá? Quando Martim Afonso chegou por aqui. Só que Santos, para você ter uma ideia, Cubatão já fez parte de Santos. Ah, é? Guarujá já fez parte de Santos, tá? Só que ao longo do tempo essas cidades foram se emancipando. Bertioga já fez parte de Santos. Eu acho que quando foi que ela se emancipou? 1992, se Eu eu não me lembro engano. disso. Tá. E Santos tem uma área continental que é muito maior do que a área insular. O problema é que lá você tem, se eu não me engano, Santos tem uma população de 43 mil habitantes, mais ou menos. 99% está na ilha, e a nossa área insular é considerada a mais verticalizada do É. Brasil, tá? Tanto de prédios e edificações de mais de um pavimento. E lá você tem, no máximo, se não me engano, 3 a 5 mil habitantes na área continental. Basicamente em Caruara, Monte Cabrão, mas tem Iriri, tem mais alguns lugares lá que também tem algumas comunidades. Então, essa área é justamente que a gente está vendo uma possibilidade de expansão, porque ela é distante de áreas urbanas. E aí não vai ter os incômodos que, às vezes, algumas atividades portuárias geram em áreas urbanas. Esse negócio, que eu estou falando para você, é complicado até porque tem pessoas que às vezes entendem que tudo que está do outro lado do canal do estuário é Guarujá, e não. Para você ter uma ideia, a VLI, o terminal Tiplan, é em Santos, e fica na área continental. Uma parte da Uzi Minas fica em Santos. Então tem muita gente que não sabe disso. É, eu sou uma. O que que divide, por exemplo, a ilha de Santo Amaro, que é onde fica Guarujá, de Santos? É o canal de Bertioga. Olha, Tá? gente, isso aqui é uma aula. Então, tudo isso aí, às vezes as pessoas não têm noção, não conhecem a É, cidade, não conhecem a infelizmente, geografia local. infelizmente, infelizmente. Eu acho muito triste a gente não ter esse conhecimento, e isso deveria ser uma matéria de escola, que a gente aprendesse na escola. Hoje, a autoridade portuária, ela permite que as pessoas façam visitas, programem visitas, e as escolas fazem isso. Então, acho que é muito importante você sair daquele ambiente escolar, que às vezes
a coisa é ensinada, mas não fica difícil você dar sentido para o que você Sim. ensina. E às vezes você ir no local e conhecer, fazer um passeio de escuna, ir até a autoridade portuária, agendar lá uma Como visita. faz isso? Você entra em contato com o setor de comunicação da autoridade portuária, pede para propagar, eles vão fazer uma escala e aí você vai poder ir lá. Você vai ver uma apresentação sobre a importância do porto, você vai ver vídeos e depois, eventualmente, pode ter até um passeio dentro do porto para você conhecer o porto e ver os terminais. Porque o pessoal que anda pela Avenida Portuária, mesmo quem anda pela Avenida Portuária, não faz ideia do que está entre as margens do canal Eu do estuário. acredito. Isso é muito interessante. Eu vou te fazer uma outra pergunta aqui, que foge um pouco do que a gente está falando agora. Eu queria ir um pouco para essa parte ecológica do porto. O que que mudou daquela época mais antiga, talvez, não sei se na sua época, o que que mudou nessa parte mais ecológica de lá para cá? O que que mudou? Na época não havia tanta preocupação com relação às atividades portuárias. O que valia na época era a produtividade. E às vezes o pessoal deixava de lado algumas coisas. E tanto é que hoje você ainda tem alguns passivos ambientais dentro do porto. Mas a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, a atividade portuária ela é de uma relevância econômica nacional. Ela tem uma relevância muito grande na parte de geração de empregos. Então a gente precisa tentar fazer alguma coisa que hoje o moderno conceito de sustentabilidade define, que é a necessidade de você ter um equilíbrio entre o que são chamados os três pilares da sustentabilidade: o ambiental, o econômico e o social. Infelizmente, a gente tem visto alguns setores que tomam decisões no Brasil considerarem o ambiental como sendo mais importante, não deixa de ser, tá? Nós vivemos no planeta Terra e, Sim, logicamente, todo o sim, impacto ambiental afeta a vida das pessoas e até o futuro do planeta. A gente entende isso perfeitamente, só que a gente precisa ter cuidado com os radicalismos, tá? concordo. E tem gente que entende que a parte social é só pensar nas comunidades que ficam próximas aos portos e esquecem que empregos são necessários. Sim, Tem gente que vive dizendo como é que as pessoas devem viver, só que estão com esse dizer como deve viver, não é como eles gostariam de viver, eles estão também. dizendo como é que os outros deveriam viver e até tirando, de certa forma, a opção das pessoas por definirem o que querem fazer da vida. Então, eu vou pegar por um exemplo, desculpe até se eu estou sendo um pouco radical na minha opinião, mas eu não posso obrigar o filho de um pescador a ser pescador. É, Se ele quiser outras coisas na vida, ele pode buscar. Então não é a pessoa dizer, não, tem que preservar isso. Não, tá bom, se as pessoas quiserem trabalhar com isso, ótimo. Mas se sim. as pessoas quiserem mudar de vida, não. Eu posso obrigar uma pessoa a viver a vida inteira dentro de uma comunidade, fechada ali dentro daquela comunidade, mesmo que eu sustente essa comunidade com Não. dinheiro público? Você vai estar matando talentos. Exatamente, quer dizer, você tem que dar opção para as pessoas, liberdade de escolha, Sim. chamado livre-arbítrio. Então o que acontece? Voltando à questão ambiental. Hoje, o Porto ele tem uma série de medidas para enfrentar os seus passivos ambientais. Talvez o melhor exemplo que a gente tenha de enfrentamento de passivo ambiental foi o caso da BTP. A BTP ela foi construída em cima de um lugar que era considerado o lixão do porto. O pessoal teve que fazer até vários metros de profundidade, retirada, escavada do material, escavação do material, tratamento do material para retirar os produtos químicos. Diziam que lá dentro tinha toda a tabela periódica, para você ter uma ideia. Que horror. Eles tiveram que fazer todo esse processo que a gente chama de remediação para poder, então, depois do local remediado, fazer a implantação do terminal de contêineres da BTP. E com isso a gente tem uma série de medidas que hoje são adotadas. Por exemplo, a autoridade portuária ela tem já há algum tempo um contrato de monitoramento ambiental para fazer levantamento de gases de efeito estufa, para verificar, por exemplo, com relação à direção de vento, se de repente o material particulado em uma operação de granéis, seja soja, seja farelo, seja açúcar, se de repente esse vento joga esse material para dentro das áreas urbanas. Tudo isso está sendo feito não só pela autoridade portuária, como cada terminal hoje é obrigatório ter também uma política voltada para essa questão de gestão de resíduos, gestão ambiental.
E hoje, eu acho que algumas coisas podem ser consideradas como coisa da época, tá? Uma obrigatoriedade que as pessoas assumem e tal, como por exemplo ESG e outras coisas mais que estão sendo colocadas, as questões das ODSs, mas tudo isso teve um fator importante na medida em que obrigou tanto o governo como os empresários a adotarem medidas de mitigação de efeitos ambientais negativos. E hoje você tem, dentro dos licenciamentos ambientais, as medidas mitigadoras, que são aquelas que você faz no local onde você está fazendo o teu evento, e as medidas compensatórias. Então, muitas dessas atividades, e às vezes as pessoas também não têm noção, muitos dos terminais instalados em Santos, eles são responsáveis pela construção de escolas, de hospitais, de equipamento de promover aparelhamento no sentido técnico, vamos dizer bem claro, tá? Aparelhamento de entidades públicas, tá? Colocando ar-condicionado em escola, laboratórios, computadores e tudo mais. Então o Porto ele tem essa importância e a gente precisa que isso também seja melhor divulgado, Também para que as acho. pessoas saibam que o Porto ele não está só ali embarcando ou coisa parecida. Aquela velha história que o pessoal dizia, Porto de costas para a cidade, cidade de costas para o Porto. Isso aí eu posso afirmar para vocês que não existe. Conflito sempre vai haver porque Porto e cidade é mais ou menos como um casamento. Você nunca vai ter uma relação totalmente tranquila, sempre vai ter troca. E no caso a gente precisa do Porto como o Porto precisa da cidade. Então esse casamento tem que ser contínuo, tem que ser Tem que ser. eterno. Se você pudesse resumir o Porto, né? Eu sei que é meio clichê, mas se você pudesse resumir assim toda a sua carreira até hoje no Porto, como que você resumiria isso? Da importância que tem para você? Faltou acrescentar só uma coisa nas obras, né? Ah, Dragagem de aprofundamento para 17 metros. Com isso a gente vai receber navios maiores e vai otimizar as operações de carga. Então isso aí também vai ser muito importante. Também a importância da revisão da lei de portos e do projeto de lei 2159 que fala sobre licenciamentos ambientais. Tudo isso vai ajudar também a gente ter uma melhoria de implantação de infraestrutura no Brasil. Isso vai ser fundamental para o Porto de Santos. Resumir o Porto. Eu acho que por tudo que eu falei aqui, acho que ficou claro que Porto é uma paixão. sim, Uma vez eu brinquei até com um colega seu e disse que o Porto ele era tão importante para a gente do ponto de vista profissional e pessoal que a gente tinha água salgada correndo nas veias. E bonito eu isso. acho que é mais ou menos isso, tá? A gente tem uma situação com relação ao Porto. Quem trabalha no Porto é uma. Você vê, tal, o seu avô e outros parentes seus que trabalham no Porto, eles sempre falam com extremo carinho do Porto. Sim, O Porto ele tem uma relação afetiva muito forte, por isso que eu falo que ele é uma paixão. Quem já esteve alguma vez dentro do Porto, até como visitante, eu tenho certeza absoluta que saiu de lá profundamente impactado. Se ele não tinha nenhum preconceito prévio, e às vezes as pessoas entram no Porto já com alguns preconceitos, eles vão olhar aquilo que tem de defeito. Mas a gente tem que olhar tudo na vida de uma forma holística, abrangente, geral. A gente tem que ver o que, que tem de bom e o que, que tem de ruim. Na vida a gente tem coisas boas e tem coisas ruins. sim. O importante é que as coisas boas superem as coisas ruins. E eu acho que nesse ponto todos os que viveram e vivem dentro do Porto têm essa visão de que as coisas foram mais melhores do que piores. Acredito. Eu acho assim, tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim, mas o lado ruim ele tem que ser visto para a gente melhorar, Sim. não para a gente criticar, Até porque né? nada é perfeito, né? Tudo Nada. pode ser aprimorado. E a perfeição eu acho que sinceramente não existe. Eu tenho uma outra frase que eu falo que não existe perfeição, existe a eterna busca pela perfeição. Sim, mas eu acho que o nome disso é vida, Exatamente. não é? A gente vai tentando melhorar, melhorar tudo. A gente como ser humano, o Porto, seja lá, qualquer outra coisa que a gente faz na vida, eu acho que a busca é essa, é melhorar. É melhorar. A gente começa de um ponto, vai analisando o que precisa ser melhorado e vai correndo atrás. Eu acredito que o Porto, perto do que eu conheci, o que eu vejo hoje, ele mudou muito. Sim, Ele mudou muito, mas a gente tem que entender a importância que ele tem para a cidade. sim. Ele é muito importante para Santos. Eu vejo Santos como uma cidade turística, né? E portuária. Eu lembro que existia uma brincadeira, nem sei se isso não vai ficar na edição. Quando eu era jovem, eu ia muito para São Paulo e o pessoal dizia assim: ai, eu passo férias na sua cidade, não sei o que. Eles meio que desmereciam que eu morava nas férias deles e eu dizia assim: mas tudo que você tem aqui em São Paulo chega pela minha cidade.
É verdade, Chega pela minha cidade. pura verdade. Então eu tenho muito orgulho do Porto, eu tenho muito orgulho de ser neta de doqueiro, sobrinha de doqueiros. Eu acho que o Porto é um orgulho da cidade. E, infelizmente, as coisas não são como você falou, não são tão divulgadas. As coisas boas que o Porto faz para a comunidade que eu digo é Santos, né? Infelizmente, eu acho que até vou usar esse espaço aqui para divulgar algumas coisas. Esse passeio que você falou que dá para conhecer o Porto, eu vou deixar depois na descrição do vídeo e para as pessoas poderem conhecer. Inclusive, eu também gostaria de conhecer. Eu acho que o pessoal da autoridade portuária vai ter um imenso prazer em te receber lá, Ah, eu ia tá? ficar Vai, muito vai ter feliz. portas abertas e porto aberto, Ah, obrigada. tá? Então, essa questão da comunicação, hoje mesmo a gente estava tendo uma reunião no IBI, no Instituto Brasileiro de Infraestrutura, em que a discussão era justamente sobre comunicação. E eu descobri um tempo atrás que existe um organismo, uma entidade na Europa chamada European Seaports Organization, e que ela fez uma espécie de um decálogo dizendo como melhorar a imagem do porto perante a cidade. E eu já coloquei isso dentro do próprio IBI para que eles analisem aquilo e está indo mais ou menos nessa linha, ou seja, como é que a gente consegue fazer o porto ser mais interessante? Uma das coisas que eles falam é abrir as portas do porto, Isso acho que seria tá? fundamental. E eu acho que a gente está evoluindo nesse caminho, mas a gente precisa realmente tentar mostrar um pouco mais da importância do porto, não só para a cidade, mas para o país. Você fala de cidade, eu sei que agora a reforma tributária vai promover algumas alterações no regime, né? Mas só hoje, cerca de 2/3 da arrecadação de imposto sobre serviços das cidades de Santos e Guarujá decorre de atividades Olha portuárias e isso. correlatas. Dois Então, se isso não terços. é importante, É muito tá? Se isso não é importante. importante para essas cidades, eu não vou te dizer o que que é. Se Não. você pegar as outras atividades, você vai chegar em algum lugar. Mas o porto, ele é fundamental. Bom, eu já era para ter encerrado, mas eu queria te perguntar mais uma coisinha que eu sei que você sabe. Quais melhorias que o Porto lá atrás trouxe para a cidade? As melhorias que foram feitas na cidade que partiram do Porto. Eu acho que muita gente aqui não vai se surpreender com isso. O Porto de Santos, quando ele foi, entre aspas, criado, em 1530, já o pessoal atracava, segundo, me lembro, ela que me corrigiu se eu estiver errado, a professora Vilma Terezinha, falava que o primeiro lugar de atracação dos navios dos colonizadores foi ali na região da Ponta da Praia, onde mais ou menos hoje é um museu de pesca. Sim. E depois, então, se eu não me engano, em 1542, o Brás Cubas trouxe o local de atracação para a região onde é o centro de Santos hoje. E ali foi se desenvolvendo atividade, por ser uma área abrigada, tá? Então foi se desenvolvendo atividade portuária e passou por todos os ciclos econômicos do Brasil. Passou pelo ciclo do pau-brasil, pelo ciclo da cana-de-açúcar e por aí vai, até chegar no café. Foi através do Porto de Santos que chegaram os primeiros imigrantes italianos, Sim. tá? Que vieram para cá no final do século XIX. Foi para o Porto de Santos que foi feita uma linha férrea que trazia a carga do interior, que antes chegava em carroças, foi trazido por ferrovia. Por conta da importância do Porto de Santos na época da exportação do café, no século XIX, em 1888, a princesa Isabel publicou uma lei que criou os portos organizados no Brasil. Adivinhem quem foi o primeiro porto organizado do Brasil? Só que na época ele era operado só por privados. Então eram trapiches, que são armazéns, tá? E tinham pontes de madeira que chegavam até os navios. Tem quadros do Benedito Calixto Eu que já vi mostram esses isso. quadros. Quem tiver uma oportunidade de ir na Pinacoteca, ou mesmo pesquisar na internet, vai ver pinturas feitas pelo Benedito Calixto que contam como era o Porto de Santos naquela época. Naquela região do centro mesmo. E aí, então, em 1890, foi feita uma licitação. Já tinha um processo anterior, e aí os famosos Gafrey Guinle, mais um outro que agora me foge o nome, eles venceram a licitação e ficaram responsáveis por implantar o porto organizado. Então, uma das coisas que as pessoas talvez não saibam é que o Porto de Santos, Porto Organizado de Santos, nasceu como uma concessão do governo federal, mas para a gestão de uma iniciativa privada. E em 1892 foram inaugurados os primeiros métodos de cais ali na região onde hoje é o centro da cidade.
o pessoal chama de Cais do Valongo, e onde teve agora o Parque Valongo, Sim. que está em fase de ampliação agora. Eles já tinham feito um primeiro trecho, agora estão ampliando a área reformada, e hoje virou um ponto de concentração de atividades muito legal lá no centro da Eu cidade. quero muito ir. As pessoas passeiam por lá, o lugar é aberto, é muito legal. Só que o que aconteceu? Santos, na época, devia ter, sei lá, 15 mil habitantes, 25 mil habitantes no máximo. Estou falando isso no final do século XIX. E não tinha saneamento básico na cidade. Chegou a ter várias epidemias simultâneas, Sim. e o Porto de Santos era conhecido como Porto Maldito. As tripulações dos navios que chegavam aqui do exterior, elas eram levadas para outros locais, inclusive para São Paulo, enquanto o navio era carregado, por causa desse problema das epidemias. Só que você tinha na época, o estado de São Paulo era chamada província de São Paulo. E aí então houve um acordo entre os governos federal e da província para criar um sistema de saneamento em Santos. E aí ficou por conta de dois engenheiros, que hoje têm seus nomes colocados em praças e outros logradouros em Santos, inclusive o nome de um dos coletores que tem é coletor Rebouças, tá? Então, Zé Rebouças e André Rebouças, tá? Que são pessoas famosas aqui para nós, importantes, e o Saturnino de Brito, que já tinha feito, se eu não me engano, um projeto de saneamento em Recife, que era uma capital, e aí foi incumbido de fazer o projeto de saneamento. Então, os irmãos Rebouças ficaram encarregados da parte de esgoto, e ele ficou encarregado da parte de drenagem urbana. E, em conjunto, eles fizeram, então, todo um sistema que acabou gerando a construção da Ponte Pêncil. Tem gente que pensa que a Ponte Pêncil foi construída para carros. Não, ela foi construída para levar o emissário submarino que na época descarregavam lá na região de Praia Grande. Então, essas obras tornaram a cidade habitável, e o porto deixou de ser um porto maldito para ser um porto que começou a crescer continuamente, tá? Então, essa questão toda da relevância da cidade, do porto para a cidade, começou justamente pela importância dele para a economia nacional, que levou a todas essas obras de saneamento que tornaram Santos hoje uma cidade com 433 mil habitantes, 433 mil habitantes, que é considerada uma das cidades com melhor qualidade de vida do Brasil, está sempre pontuando entre as 10 principais do Brasil nesse quesito, e o porto continua tendo a possibilidade de se expandir no estado mais industrializado do Brasil, com a economia mais pujante do Brasil, com a maior população do Brasil, e hoje ele mantém a sua relevância ainda com possibilidade de expandir ainda mais as suas atividades, sempre pensando em desenvolvimento sustentável. Então, só para concluir, aqueles canais que a gente ama tanto, né? Porque as pessoas de Santos, onde você mora? Eu moro no canal tal, eu moro a gente é até conhecido em São Paulo, quando eu conheço alguém de São Paulo, que canal você mora? Então a gente deve isso também ao Porto, se você parar para pensar. Sim, sim, Né? sim. Então a gente tem que olhar o Porto com mais amor, com mais carinho. Ele trouxe para a nossa cidade muita coisa boa. É o que você falou, tem gente que olha com preconceito, mas se você olhar com um olhar mais justo, Santos deve muito ao Porto. Eu acredito, o santista no geral, né? Não só Santos. Eu acho que o importante é você conhecer a história. Sim, Se você conhecer a história, porque existe uma diferença entre o que aconteceu ao longo do tempo, como é que as coisas evoluíram, e o que acontece quando você tem uma informação de momento. Às vezes a pessoa se informa com uma tendenciosidade. E no caso aí, quem conhece o Porto, quem conhece a história do Porto, provavelmente, se teve algum preconceito, vai reformular as suas ideias. Bom, Adilson, a gente está terminando por aqui. Eu quero agradecer a você ter aceitado o meu convite. Foi uma conversa muito gostosa, eu aprendi muito, espero que vocês também tenham aprendido. Espero que você volte mais vezes. Eu pretendo fazer num outro formato que eu vou te chamar também. E eu quero agradecer a audiência. Nos siga nas redes sociais, tá? E aguarde que em breve vamos ter o próximo capítulo. Muito obrigada.